E aí, segunda séries? Hoje na aula de literatura nós estudaremos a respeito da obra Dom Casmurro de Machado de Assis. Dom Casmurro é um romance escrito por Machado de Assis. Foi publicado em 1899 pela livraria Garnier, escrito para divulgação em livro, o que ocorreu em 1900. Embora com data do ano anterior, ao contrário de Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, escrito antes em folhetins. É considerado pela crítica o terceiro romance da trilogia realista de Machado de Assis. Ao lado desses outros dois, embora o próprio autor não tenha formulado essa categoria. Então, em Dom Casmurro, seu protagonista é Bento Santiago, o narrador da história, que, contada em primeira pessoa, pretende atar as duas pontas da vida, ou seja, unir relatos desde a mocidade até os dias em que está escrevendo o livro. Entre esses dois momentos, Bento escreve sobre as suas reminiscências da juventude, sua vida no seminário, seu caso com Capitu e o ciúme que advém desse relacionamento, que se torna um enredo central da trama. Ambientado no Rio de Janeiro do Segundo Império, se inicia com um episódio que seria recente, no qual o narrador recebe a alcunha de Dom Casmurro, daí o título do romance. Machado de Assis o escreveu utilizando ferramentas literárias, como a ironia, a intertextualidade, fazendo referências e, sobretudo, a peça Otelo, o Mouro de Veneza, de Shakespeare. Ao longo dos anos, Dom Casmurro, com seus temas do ciúme, a ambiguidade de Capitu, o retrato moral da época e o caráter do narrador, recebeu inúmeros estudos, adaptações para outras mídias, interpretações no mundo inteiro. Desde psicológicas e psicanalíticas na crítica literária dos anos 30 e dos anos 40, passando pela crítica literária feminista na década de 70, até as sociológicas da década de 80 e adiante. Acreditado como o precursor do modernismo e de ideias posteriores escritas pelo criador da psicanálise de Freud, o livro influenciou os escritores, vários escritores como Graciliano Ramos, Dalton Trevisan, e é considerado por alguns, disputando com Memórias Póstumas de Brás Cubas, como a obra-prima de Machado. Dom Casmurro foi traduzido para diversas línguas. Continua a ser um de seus livros mais famosos e é considerado uma das obras mais fundamentais de toda a literatura brasileira. Narrado em foco narrativo, em primeira pessoa, seu personagem principal, então, é o carioca, 54 anos, Bento de Albuquerque Santiago, advogado, solitário e bem estabelecido, que, após ser reproduzido tal qual no Engenho Novo, a casa em que foi criado, na antiga rua de Mata-Cavalos, hoje Riachuelo, pretende atar as duas pontas da vida e resgatar na velhice a adolescência, ou seja, contar na meia-idade seus momentos de moço. No primeiro capítulo, o autor justifica o título, é uma homenagem a um poeta do trem, que certa vez o importunou com seus versos e que lhe chamou de Dom Casmurro, por ter, segundo Bento, fechado os olhos 3 ou 4 vezes durante a recitação. Seus vizinhos que lhe estranhavam os hábitos reclusos e calados, e também seus amigos próximos popularizaram a alcunha. Para escrever o livro é inspirado por medalhões de César, Augusto, Nero e Manicista. Foram imperadores romanos e que mataram suas esposas adúlteras. Nos capítulos adiante começam uma reminiscências, conta as experiências que teve quando sua mãe, a viúva Dona Glória, lhe enviou para o seminário, fruto de promessa que ela fez caso acabasse concebendo o filho depois de seu primeiro, que morreu no parto. A ideia foi ressuscitada, ela agregado José Dias,
que conta o tio Cosme, a dona Glória, o namoro de Bentinho com Capitolina. A vizinha, pobre por quem Bentinho era apaixonado. No seminário, Bentinho conhece seu melhor amigo, Ezequiel de Souza Escobar, filho de um advogado de Curitiba. Bento larga o seminário e estuda direito em São Paulo. Enquanto Escobar torna-se comerciante bem-sucedido e casa-se com Sancha, amiga de Capitu. Em 1865, Capitu e Bentinho casam. Sancha e Ezequiel têm uma filha que dão o nome de Capitolina, enquanto o protagonista e sua esposa concebem um filho que chamam de Ezequiel. O Escobar, companheiro de Bento, que era exímio nadador, paradoxalmente morre afogado em 1871. E no enterro, tanto Sancha quanto Capitu olham o defunto fixamente. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o narrador da manhã, segundo ele. Logo o narrador começa a desconfiar que seu melhor amigo e Capitu o traíram às escondidas. Dom Casmurro também passa a duvidar de sua própria paternidade. Diz ele nas últimas linhas: quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. O livro termina com um convite irônico. Vamos à história dos subúrbios. Livro que ele, no início do romance, teria pensado escrever antes de ocorrer-lhe a ideia de Dom Casmurro. A ação do romance passa-se entre 1857 e 1875, aproximadamente. E a narrativa, embora de tempo psicológico, permite a percepção de algumas unidades: a infância de Bento em Matacavalos, a casa de Dona Glória e a família do Pádua, com os parentes e agregados, o conhecimento de Capitu, o seminário, a vida conjugal, a densificação do ciúme, os surtos psicóticos de ciúme, a agressividade, a ruptura. O romance inicia-se numa situação posterior a todos os seus acontecimentos. Bento Santiago, já um homem de idade, conta ao leitor como recebeu a alcunha de Dom Casmurro. A expressão foi inventada por um jovem poeta que tentara ler para ele no trem alguns de seus versos. Como Bento cochilara durante a leitura, o rapaz ficou chateado e começou a chamá-lo daquela forma. O narrador inicia então o projeto de rememorar a sua existência, o que ele chama de atar as duas pontas da vida. O leitor é apresentado à infância de Bentinho, quando ele via com a família um casarão da rua de Matacavalos. O primeiro fato relevante narrado é também seu primeiro motivo de preocupação. Bentinho escuta uma conversa entre José Dias e Dona Glória. Ela pretende mandá-lo ao seminário no cumprimento de uma promessa feita pouco antes de seu nascimento. A mãe, que já havia perdido um filho, prometera que, se o segundo filho nascesse, varão, ela faria dele padre. Na conversa, Dona Glória soubera da amizade estreita entre o filho, o menino, e a filha de Pádua, Capitolina. Bentinho fica furioso com José Dias, que o denunciara e expõe a situação a Capitu. A menina ouve tudo com atenção e começa a arquitetar uma maneira de Bentinho escapar do seminário, mas todos os seus planos fracassaram. O garoto segue para o seminário, mas antes de partir, ela sela com um beijo em Capitu a promessa de que se casaria com ela. No seminário, Bentinho conhece Ezequiel de Souza Escobar, que se torna seu melhor amigo. Em uma visita à sua família, Bentinho leva Escobar e Capitu o conhece. Bentinho vai estudar Direito no Largo de São Francisco, em São Paulo. Quando conclui os estudos, torna-se o Doutor Bento de Albuquerque Santiago. Ocorre então o casamento tão esperado entre Bento e Capitu. Escobar, por seu lado, casara-se com Sancha, uma antiga amiga do colégio de Capitu. Capitu e Bentinho formam um duo afinadíssimo. Essa felicidade, entretanto, começa
ser ameaçada com a demora do casal em ter um filho. Escobar e Sancha não encontram a mesma dificuldade. Tem uma bela menina a quem colocam o nome de Capitolina. Depois de alguns anos, Capitu finalmente tem um filho e o casal pode retribuir a homenagem que Escobar e Sancha lhe haviam prestado. O filho é batizado com o nome de Ezequiel. Os casais passam a conviver intensamente. Bento vê uma semelhança terrível entre o pequeno Ezequiel e seu amigo Escobar, que numa de suas aventuras na praia, o personagem era excelente nadador e morre afogado. Bento enxerga no filho a figura do amigo falecido e fica convencido de que fora traído pela mulher. Resolve suicidar-se bebendo uma xícara de café envenenado. Quando Ezequiel entra em seu escritório, decide matar a criança, mas desiste no último momento. Diz ao garoto, então, que não é seu pai. Capitu escuta tudo e lamenta-se pelo ciúme de Bentinho, que, segundo ela, fora despertado pela casualidade da semelhança. Após inúmeras discussões, o casal decide separar-se. Arruma-se uma viagem para a Europa com o intuito de encobrir a nova situação, que levantaria uma polêmica. O protagonista retorna sozinho ao Brasil e se torna pouco a pouco o amargo Dom Casmurro. Capitu morre no exterior e Ezequiel tenta reatar relações com ele. Mas a semelhança extrema com Escobar faz com que Bento Santiago o rejeite novamente. O destino de Ezequiel é infeliz. Ele morre de febre tifoide durante uma pesquisa arqueológica em Jerusalém. Triste e nostálgico, o narrador constrói uma casa que imita sua casa de infância, na Rua de Matacavalos. O próprio livro é também uma tentativa de recuperar o sentido de sua vida. No fim, o narrador parece menosprezar um pouco a própria criação. Convence-se de que o melhor a fazer agora é escrever outra obra de arte, a história dos subúrbios. Então, a lista dos principais personagens. Nós temos, então, Bentinho, que é o Bento Santiago, que é o narrador personagem que conta suas memórias, membro da elite carioca do século XIX. Temos Capitu, que é a Capitolina, grande amor de Bentinho, que é o personagem de origem pobre, mas independente e avançada. Escobar, o melhor amigo de Bentinho, a quem conheceu quando estudaram juntos no seminário. Dona Sancha, que é a mulher de Escobar, ex-colega de colégio de Capitu. Dona Glória, que é a mãe de Bentinho, adora o filho e é também muito religiosa. Quem quer que o garoto se ordene padre como cumprimento de uma promessa que fez. José Dias, agregado que vive de favores na casa de Dona Glória, suposto médico, tem o hábito de agradar aos proprietários da casa como o uso de superlativos. Tio Cosme, que é o irmão de Dona Glória, viúva e advogado. Prima Justina, prima de Dona Glória, que, segundo o narrador, não tinha papas na língua. Pedro de Albuquerque Santiago, que é o pai de Bentinho, faleceu quando o filho ainda era muito pequeno. Senhor Pádua e Dona Fortunata, que são os pais de Capitu, que viam no possível casamento da filha com Bentinho uma possibilidade de ascensão social. E Ezequiel, que é o filho de Capitu. As características do gênero. Nós temos algumas semelhanças aqui entre as obras de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Ressurreição, A Mão e a Luva e Memórias Póstumas. Outros ainda o veem como um romance policial, onde o leitor teria que investigar os pormenores das ações, desconfiando das visões do narrador para chegar a uma conclusão sobre a veracidade do adultério, já que desde o início há incongruências, passos obscuros, ênfases desconcertantes
que formam um enigma. Entre essas pistas estariam a metáfora dos olhos de ressaca e dos olhos da cigana oblíqua e dissimulada, o paralelo com o drama shakespeariano de Otelo e a Demôndera. Temos alguns temas também centrais sobre a obra. Eu não vou comentar para vocês porque é muita coisa. Agora essa parte aqui já é interessante sobre o estilo. Com Dom Casmurro, Machado continua com um estilo que vinha desenvolvendo desde Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma linguagem altamente culta, impregnada de vastas referências, mas informal, em tom de conversa com o leitor, praticamente proto-modernista, permeada por intextualidades, metalinguagens e ironias. Ele é considerado o último romance da sua trilogia realista. Temos várias interpretações também da obra. No caso, foi publicado, pela Livraria Garnier em 1900, embora a imprenta, em sua folha de rosto, mostrasse no ano anterior. Dom Casmurro foi escrito para sair diretamente em livro, ao contrário das obras anteriores. Só a primeira edição foi limitada, porém a composição estava guardada para ser reimpressa assim que esgotassem os 2.000 exemplares iniciais. E Dom Casmurro já foi reescrito em várias outras línguas. O romance tem sido traduzido para muitas outras línguas desde a sua primeira publicação em português. Já foi traduzida em italiano, francês, espanhol, inglês, alemão, sueco, polonês, tcheco, russo, romeno, servo-croata, estoniano, português, neerlandês e calatão. A obra de Machado de Assis. Já foi adaptada no cinema. As duas adaptações cinematográficas do romance diferem entre si. A primeira, Capitu, em 1968, dirigida por Paulo César Saraceni, com roteiro de Paulo Emílio Salles Gomes e Lígia Fagundes Telles. E a atuação de Isabela, Otton Bastos, Raul Cortez, é uma leitura fiel do livro, enquanto a mais recente, Dom, em 2003, foi dirigido por Moacir Góes, com Marcos Palmeira e Fernanda Maria Cândido, mostra uma abordagem contemporânea sobre o ciúme nos relacionamentos. Também foi adaptada no teatro. A obra também ganhou importantes adaptações para o teatro, tais qual a peça Capitu, em 99, com direção de Marcos Vinícius Faustini, premiada e elogiada pela Academia Brasileira de Letras, e Criador e Criatura, o encontro de Machado e Capitu, em 2002. Intitulada Dom Casmurro, com libreto de Orlando Codá e música de Ronaldo Miranda, que estreou no Teatro Municipal de São Paulo em 1992. Também foi adaptada em música popular por Luiz Tati, compôs Capitu, canção interpretada pela cantora Na Ozette. Também foi adaptada em música erudita, música clássica. O compositor Ronaldo Miranda escreveu uma ópera com libreto de Orlando Codá, que estreou em maio de 92 no Teatro Municipal de São Paulo. Também foi adaptada na literatura. Em 1998, Fernando Sabino publicou pela editora Ática o romance Amor de Capitu. Nele, a história original foi reescrita em uma narrativa em terceira pessoa. E também na TV. Em comemoração ao centenário da morte de Machado de Assis, a Rede Globo realizou em 2008 uma microsérie chamada Capitu, dirigida por Luiz Fernando Carvalho, escrita por Euclides Marinho,
com Eliane Jardine, Maria Fernanda Cândido e Michel Melamed, entrelaçando elementos de época, como figurinos, com elementos modernos, que vão desde a trilha sonora, com músicas da banda Beirute, até cenas onde eram mostrados os MP3. Também em quadrinhos. Dom Casmurro foi adaptado para os quadrinhos por Felipe Greco e Mário Cal. O livro, publicado pela editora Devir, ganhou o prêmio Jabuti em 2013. E um pouquinho sobre Machado de Assis. Nascido em 21 de junho de 39, no Rio de Janeiro, neto de escravos alforrianos, foi criado em uma família pobre e não pôde frequentar regularmente a escola. Porém, devido ao seu enorme interesse por literatura, conseguiu se instruir por conta própria. Entre os 6 e os 14 anos, Machado de Assis perdeu sua irmã, a mãe e o pai. Aos 16 anos, Machado conseguiu um emprego como aprendiz em uma tipografia, vindo a publicar seus primeiros versos no jornal A Marmota. Em 1860, passou a colaborar para o Diário do Rio de Janeiro, e é dessa década que datam quase todas suas comédias teatrais e Crisálidas, um livro de poemas. Já escreveu várias obras, né? Machado se destaca. Em 69, ele casou com a Carolina Augusta Xavier, sem o consentimento da família da moça, devido à má fama que Machado carregava. Porém, este casamento mudou sua vida, uma vez que Carolina lhe apresentou a literatura portuguesa e inglesa. Mas amadurecido, literalmente, Machado publica na década de 1870 uma série de romances, tais como A Mão e a Luva, a Helena, vindo a obter o reconhecimento do público e da crítica. Foi grande Machado de Assis.